Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais este vídeo da plataforma Khan Academy. Eu sou Patrícia, estou como PEC na diretoria de Suzano, responsável pelo componente de matemática no segmento do ensino médio e também pela plataforma Khan Academy. No nosso encontro de hoje, o público-alvo são os gestores das unidades escolares, CGP e CGPG, para que possam fazer aí o monitoramento por meio do BI de como está, né, o acesso e a utilização da plataforma Khan Academy em suas unidades escolares. Eu trouxe aqui para vocês o objetivo do nosso encontro. Hoje nós vamos pensar um pouquinho em quais foram os primeiros indicadores no painel do BI referente à plataforma Khan Academy. Vamos também pensar em quais ações nós devemos priorizar nesta semana com vistas a atingir as metas estipuladas pelas nossas escolas. Esse último item que eu trouxe aqui para vocês, da retomada do cadastro, eu vou fazer um novo vídeo direcionado somente para o professor, então, para que a gente possa, mais uma vez, incentivá-los, apoiá-los, em todas as dúvidas, né, que ainda possam surgir em relação ao cadastro, ok? Deixei aqui já para a gente o material, mas com os gestores nós vamos priorizar a leitura do painel do BI. Na sequência, eu trouxe aqui então uma perguntinha, né? Para que vocês, quando olharem o painel do BI em relação às suas escolas, possam ter este mesmo olhar. Quais devem ser nossos olhares e as nossas ações diante de um cenário como este? Trouxe aqui para vocês um print de uma tela do BI, certo? De uma escola sem a identificação, para que a gente possa então fazer um estudo juntos. Na primeira coluna, vocês percebem que nós temos as turminhas, né? Somente do ensino médio, claro, por conta de ser plataforma Khan Academy. Na segunda coluna, eu trago aqui as matrículas ativas. Então, no nosso exemplo de hoje, a escola tem 215 estudantes matriculados no ensino médio. E na terceira coluna, os alunos que já estão ativos na plataforma. Percebam que este é o primeiro passo, como a gente vem reforçando com vocês, o cadastro na plataforma. Quando eu olho e percebo que 163 estudantes foram ativos já, foram já inseridos na plataforma, de 215 que a minha escola tem de estudantes matriculados, eu percebo que eu ainda tenho 55 estudantes, mais ou menos, que precisam dar o aceite ao convite do seu professor. Quando eu olho, por exemplo, a minha primeira série B, percebemos que eu tenho 34 estudantes ativos, porém que deveriam ser 36. 2 estudantes podem ser aqueles estudantes que não vieram no dia que o professor fez esta ação. Pode também ser um caso de um estudante que eu precise, de repente, intensificar a questão da busca ativa, né? Um estudante que está muito ausente das aulas. Mas, quando eu penso que 34 dos 36 já foram incluídos, é um número muito significativo. A minha preocupação talvez seja quando eu olho, então, aqui, ó, para a segunda série B, porque de 22 estudantes, somente 12 deram o aceite à plataforma, ao convite do seu professor. Eu preciso de 10 estudantes que ainda não deram o aceite e que, portanto, ainda não fizeram uma aula do Khan Academy. Mais para baixo, olha só, vamos procurar uma outra que deveria ser a nossa prioridade. Segunda série A, porque eu também tenho 10 estudantes que não deram o aceite ao convite. Quando eu penso, então, olhando para este cenário, o que eu deveria priorizar, poderia, então, talvez, ser uma ação em que a minha escola comprou a TEC, com o próprio CGP, de repente numa PEI, né, com algum professor que esteja em um momento que possa fazer esta ação de apoio aos seus colegas.
ou talvez com o próprio professor da sala de aula, intensificando de pegar esses estudantes que ainda não deram o aceite, levá-los para uma sala de informática ou com o tablet, né, depende cada escola com a sua realidade, para que eles possam dar o aceite. Esse é o primeiro passo, tudo bem? Então precisamos aqui neste nosso cenário intensificar o cadastro desses 50 e poucos estudantes que ainda não estão inseridos na plataforma. Seguindo mais um pouquinho, nós já temos um outro olhar extremamente importante. Os alunos que estão ativos no período, com atividades no período. Percebam, gente, aqui um novo olhar. Olhem para a segunda série B comigo de novo. De 22 estudantes matriculados, 12 já aceitaram o convite, porém, somente 6 fizeram atividades da plataforma Khan Academy na semana anterior. Essas atividades no período são as atividades realizadas na semana anterior. Lembrando que a plataforma ela atualiza sempre na segunda-feira, ou seja, de segunda a sexta da semana anterior, somente 6 estudantes fizeram uma aula Khan. O que será que aconteceu com os outros estudantes? Porque aqui nós temos ainda 16 estudantes, né, dessa segunda série B que não fizeram. 12 já deram o aceite, os outros 10 ainda nem aceitaram o convite, então o professor precisa se atentar para que ele possa ter um número significativo de seus estudantes, de fato, realizando uma aula Khan. Aí eu preciso pensar, este número 6, tão pequeno em relação ao número de cadastros, ao número de matrículas ativas, será que neste dia faltaram tantos estudantes assim? É uma possibilidade, né, mas a gente não podemos descartar, mas nós também sabemos que existe aquela possibilidade de que os outros estudantes estivessem ali em sala de aula, porém dispersos do que o professor estava pedindo. Temos também outros casos que nós não podemos descartar de estudantes com dificuldades para fazerem o aceite. Então, todos esses olhares precisam ser colocados sobre esta turma, por exemplo, tá bom? O objetivo da gente aqui é somente provocar realmente em vocês todas essas possibilidades para que vocês abram esse horizonte, esses olhos na escola, para a gente conseguir melhorar os nossos indicadores. Na sequência, eu vou agora correr aqui lá para o total de questões realizadas. Quando nós olhamos para as questões que foram realizadas, eu preciso sempre olhar, na verdade, aqui, ó, para a última coluninha, o índice de questão realizada por aluno. Lembrando que a nossa meta semanal são de 2 questões realizadas por estudante. Ou seja, primeira série B está com uma média bem legal, porque eu estou com 10 questões realizadas por aluno. Porém, essas 10 questões, essa média de 10 questões, são daqueles 23 que fizeram a aula Khan e na sala de aula deveriam ter 36. Ou seja, os nossos números poderiam estar ainda melhor, certo? Vamos olhar um pouco mais adiante. Aqui, olha só, vou pegar como exemplo, aqui, a última turminha, primeira série C. A média de questões realizadas por semana ficou em 3. É um número bom, importante, significativo, porque a meta eram 2. Atingimos a meta? Sim, mas vamos voltar um pouquinho o nosso olhar e enxergar que essa média de 3 foi realizada por 14 estudantes, sendo que na turma nós tínhamos 31 estudantes matriculados. Então, tudo isso é muito importante levar, né, que a gente leve em consideração. Tudo bem? Passando agora, então, aqui. Quais seriam as minhas ações, então, para este cenário?
Aqui eu trouxe um outro cenário. Em relação ao outro, olha só, aqui estava tudo verdinho, e nesse aqui nós estamos aí no vermelhinho, né? Qual seria a minha prioridade? Vamos ver? Em relação a cadastro, eu tenho 275 estudantes cadastrados em relação à minha escola, que deveria ter 296. Olha, faltam poucos aqui, 21 estudantes. Cadastro não é uma fragilidade dessa escola, certo? Porém, quando eu olho para a próxima coluna e percebo que na semana passada, na semana anterior, eu não tive uma aula CAM na minha escola. Então, aí nós já percebemos que a fragilidade está na frequência com que esse professor está levando o seu estudante para uma aula CAM. Porque de 40 lá da primeira série A, somente 2 tiveram atividades naquele período. E esses 2 estudantes que tiveram atividades no período realizaram, em média, 0,2 questões, certo? Ou seja, um número muito baixo. Não chegamos a nenhuma questão realizada por completo. Tudo bem? Aqui, gente, então, em relação ao primeiro cenário e ao segundo cenário, nós temos prioridades diferentes. No primeiro, 50 estudantes ainda para serem cadastrados. Dos que estão cadastrados, um número bem interessante de alunos com atividade no período, com uma média de questões que atingiram ali a meta semanal. Mas eu ainda tenho estudantes que não estão fazendo o uso da plataforma. No meu segundo cenário, um pouco mais preocupante, porque eu tenho quase todos os estudantes já inseridos na plataforma, porém, o professor não conseguiu realizar uma aula CAM neste cenário. E o aluno que fez a aula CAM não realizou uma questão ou 2, que seria ainda o mais indicado. Tudo bem? Pessoal, é só uma dica, né? Porque todos esses vídeos vêm realmente para apoiar vocês aí nas unidades escolares, para que vocês possam traçar os planos de vocês, as ações que vocês irão priorizar numa semana, numa quinzena, o olhar para perceber se a nossa fragilidade está em cadastrar os estudantes, está em levar os estudantes para uma aula, se eu tenho um professor que está precisando de apoio, se eu tenho um professor que tem dificuldades com recursos tecnológicos e eu, enquanto gestor, precisarei estar ao lado deste professor. Então, são dicas para que realmente vocês possam se sentir fortalecidos nas escolas de vocês durante este movimento. Me coloco mais uma vez inteiramente à disposição de todos, tudo bem? E por hoje, agradeço. Opa, deixa eu fechar aqui. Agradeço a atenção de todos. Até a próxima.